inesperada. Digamos, a minha história profissional nunca teve nada a ver com parte comercial de imóveis, nem venda, nem locação, nem nada, nada no sentido imobiliário. Eu fiz faculdade de engenharia, né? E me formei no ano de 1978, que foi um ano bastante difícil para o país. A economia estava bastante complicada e a engenharia estava praticamente parada. Construtoras importantes aqui de Curitiba quebraram naquela época, né? Então, o mercado estava muito fechado para a engenharia. Então, meu primeiro trabalho, eu tinha trabalhado, digamos, na parte da engenharia como estagiário durante o meu curso na faculdade. Foram 2 anos trabalhando em obra como estagiário, mas quando eu me formei, o mercado estava muito fechado, as oportunidades estavam muito restritas, nada que apareceu me interessou. E eu acabei começando a desenvolver minha parte comercial aí, porque eu fui trabalhar numa empresa de informática, quando a informática estava começando, né? E eu assumi a gerência comercial. Era uma empresa que naquela época vendia software e administrava esse software, porque a maioria das empresas não tinha um computador. Então, essa empresa tinha um grande computador, um IBM/3 na época, e ela prestava serviço de terceiros. E a minha função era buscar clientes que precisassem disso. Então, era uma grande loja, inclusive bancos, porque os bancos, acreditem ou não, naquele ano, a grande maioria não tinha computador ainda. Eles precisavam terceirizar. Fiquei um tempo nessa empresa e a partir daí, junto com um amigo meu, a gente resolveu aventurar no empreendimento. E aí nós entramos na área da alimentação. Montamos um restaurante, que foi o primeiro self-service de Curitiba. Não era aquilo ainda, era um restaurante que servia por preço fixo. O pessoal passava com a sua bandejinha, se servia. E foi um sucesso na época. A gente chegou a vender 450 refeições por dia, depois entramos na área da refeição industrial e chegamos até 4.500 refeições dia. E daí resolvemos vender a empresa. Aí trocamos para o fast food. Foi na época que estava inaugurando o primeiro shopping de Curitiba. E eu trouxe para cá a franquia da Mr. Pizza, entramos no fast food. Depois, por uma questão de problemas com a franqueadora, a gente criou uma marca própria, que se chamou Pizza Croc, bastante conhecida aqui na cidade, durante um tempo. E eu fiquei 20 anos nesse ramo. Até que ele se demonstrou um ramo que não era mais interessante, não era mais rentável. Aí eu fui para a área de construção civil. Finalmente, depois, junto com 2 amigos, nós tivemos uma consultora, basicamente fazendo obras públicas. Era uma empreiteira. Trabalhei, acho que foi uns 2 a 3 anos com essa empreiteira e, infelizmente, foi uma época que era antes da lei de responsabilidade fiscal. Era muito difícil porque a obra era contratada, mas a gente não recebia, era uma coisa complicada, atrasava pagamentos. Então, também acabou sendo um ramo que não me interessou. E aí eu tinha um convite para gerenciar um projeto de implantação do complexo hoteleiro no Brasil, fora de Curitiba. E eu meio que estava pronto para aceitar isso. E eu tinha um tempo para ir para lá, que eram uns 15 dias. Daí eu vim aqui até a Top Imóveis um dia fazer uma visita para o meu amigo Eduardo, que a gente já era amigo desde a infância, né? E a coisa aqui estava pegando, ele estava em polvorosa, porque foi justamente na época que Curitiba começou a receber a industrialização, né? Começaram a chegar muitas indústrias para cá, e foi no boom das telecomunicações. Então as empresas de telefonia estavam vindo para cá, as empresas do ramo automobilístico estavam vindo para cá, e a Top estava sendo demandada para atender alguns desses clientes. E ele me pediu para eu dar uma mão para ele, num primeiro dia que eu vim fazer uma visita social.
para atender um cliente que era um grupo estrangeiro, inclusive não falavam português, e como eu falo inglês, né, fui lá atender, fui meio de quebra-galho na história. E felizmente esse primeiro case deu certo. Fui lá, atendi, nós instalamos essa indústria que estava vindo para cá, e obviamente eu fui remunerado por esta ação, e a remuneração foi bastante interessante e aguçou a minha curiosidade. E aí eu resolvi fazer um teste aqui, durante o período que eu ainda tinha de tempo em Curitiba, e acabei indo atender outros clientes para ajudar e obviamente ser remunerado por isso, mas era alguma coisa provisória. Mas a coisa acabou dando tão certo que eu acabei desistindo e fiquei por aqui. Optei em ficar por aqui porque senti que o mercado era interessante e era mais a parte comercial, uma parte que eu já tinha desenvolvido, né? Com a minha formação em engenharia me ajudava muito nisso. E acabei ficando, e hoje fazem 24 anos que eu estou aqui. Então essa foi uma trajetória, né? A partir daí, a Top se consolidou como a primeira empresa de Curitiba que tinha foco no mercado corporativo, né? E Curitiba não tinha essa noção, e quando começaram a chegar as grandes empresas aqui, elas queriam um tipo de produto, inclusive que Curitiba tinha pouco, tanto na parte de galpões quanto na parte de prédios corporativos. Nós tínhamos prédios executivos, né? Prédios de luxo, bacana, mas era um outro conceito. Então nós fomos a São Paulo, aprendemos o que eles precisavam, né? E a partir daí a gente se tornou apto a atendê-los. Mesmo que não tivessem os produtos ideais, a gente tentava achar o mais parecido. A partir daí, nós começamos a interagir com os incorporadores de Curitiba. Essa talvez seja a parte importante, onde junto com eles que estavam já querendo dar esse salto, nós orientamos muitos projetos novos que estavam por sair, para que eles se adequassem à nova exigência do mercado, né? E a partir daí, muitos deles, a grande maioria, eu acho, acabou abraçando essa ideia. Isso passou a facilitar a nossa vida. Então nós nos tornamos, no mercado de Curitiba, referência, tanto para os ocupantes quanto para os empreendedores. E essa sinergia nos permitiu trabalhar com as principais empresas de porte que vinham a Curitiba, ou já estavam aqui e precisavam fazer a transição, no sentido de atendê-los e achar a melhor opção de escritório na parte industrial para essas empresas, né? Então, a partir daí, nós começamos a atender grandes empresas, de fato, e tivemos muitos cases de sucesso aqui. O caso do 2820 é um caso que é um prédio corporativo, uma laje fantástica, praticamente 1.000 metros quadrados, e nós conseguimos, nesse momento, entregar o prédio já totalmente locado. Tivemos essa experiência com alguns outros prédios em Curitiba, então ali foi o Banco do Brasil, foi uma época que o Banco do Brasil estava expandindo a sua atuação em Curitiba, trazendo para cá a área de back-office deles. Então, devido à nossa grande disponibilidade de entender o problema deles e o fácil acesso que a gente tinha com os proprietários, nós conseguimos aliar as duas partes e atendemos eles em várias opções que eles estavam procurando. Eles foram para o Evolution, eles foram para o 2820, eles foram principalmente para o Shopping Estação, onde o Shopping Estação tinha um centro de convenções que era deficitário. Nós fomos procurados por eles para tentar achar uma solução para isso, ver se conseguíamos achar uma ideia. E a nossa ideia na época foi, pela falta de espaço de boas áreas corporativas, foi tentar convencê-los a fazer um prédio corporativo. E isso acabou dando certo.
Eles compraram a ideia, mas faltava um incentivo para eles botar em prática, porque era um custo grande, tinha que desativar o centro de convenções e tinha que ter uma perspectiva boa de locação. E nisso nós estávamos justamente nessa gestão de novos espaços do Banco do Brasil. Já tínhamos feito uma transformação dessa no antigo Shopping Champanhar, em Curitiba, que era uma área de 6.000 metros quadrados, ali no alto do Champanhar, que foi idealizado inicialmente para um shopping, acabou não dando certo, e juntamente com os proprietários desta área, que entenderam a necessidade de fazer essa transição, nós já tínhamos levado um segmento do Banco do Brasil para lá. A experiência deu tão certo que eles quiseram tentar uma outra cartada, e aí maior ainda, eles estavam com uma demanda de 10.000 metros quadrados. Aí quando nós levamos esta opção para o grupo BR Malls, que era dono da estação, eles entenderam que era o momento certo. Foi uma negociação complexa, difícil sob o ponto de vista de engenharia, de adaptação das áreas do shopping, áreas comuns, com áreas privativas, condomínio, mas depois de muita briga nós conseguimos chegar num resultado final que foi muito bom, e o banco conseguiu uma área excepcional para eles e resolvemos o problema do shopping estação, que estava com uma área deficitária, que passou a ser uma área rentável. Eu acho que o grande segredo da Top é que a gente não tem um padrão Top Imóveis. Nós nos transformamos no padrão do cliente. Então, em vez de a gente ter um atendimento padrão, totalmente fechado, né, já totalmente balizado, que o cliente tem que se adaptar às nossas condições, nós nos adaptamos à situação. Por isso que não é à toa que hoje a gente chama Top Soluções Imobiliárias, porque o nosso objetivo é achar a solução. Os problemas já estão aí, o que falta é solução. Então a gente tem exemplos que, se nós não tivermos a flexibilidade de nos adaptarmos ao que o cliente necessita, e quando eu digo cliente, são as duas pontas do negócio, ou quem está buscando espaço ou o proprietário do imóvel. Então, em cada um dos casos, a gente tem que entender o objetivo desse cliente. Então, um exemplo, quando a GVT se instalou no Brasil e em Curitiba especificamente, eles precisavam de uma expansão a nível nacional. E nós nos oferecemos para fazer esse trabalho. Foi um trabalho que eu inclusive fiz pessoalmente, e nós implantamos toda a estrutura da GVT no Brasil. Ou seja, indo a cada localidade que eles precisavam para cumprir a meta que eles tinham, que eram 46 cidades iniciais, onde eles precisavam instalar a sua base física, suas centrais telefônicas, e tinha que ser imóveis próprios, então tinham que ser comprados. Então eu particularmente passei praticamente 2 anos dentro de aviões aí viajando pelo Brasil, comprando esses imóveis e nos adaptando. Então esse foi um serviço onde nós demonstramos que tínhamos capacidade de atender a nível nacional. Foi um sucesso, conseguimos vencer a primeira fase deles, quando eles eram a telefonia espelho, aí eles ganharam o direito de atingir o Brasil inteiro, e daí nós fomos para outra parte do Brasil, e não lembro nem de cabeça quantos imóveis nós negociamos para eles. Isso foi uma experiência muito boa para mim também, porque tinha que fazer tudo, né? Sair do zero, ir para uma cidade que você não conhece, achar o imóvel, ver que ele atendesse legalmente, que a estrutura dele permitisse a topografia, a localização, todas as exigências técnicas, né? Então nisso me ajudou muito a minha formação de engenharia. Então esse foi o fato que foi me formando. Eu tinha uma base comercial muito grande, porque eu fui empresário durante 20 anos, só na alimentação, fui empresário no ramo da construção civil, né?
lidei na parte comercial na época da TI, da informática, no início dela, e já estava começando a criar o vínculo com a questão imobiliária. Então, tanto atendendo as empresas aqui em Curitiba, que estavam buscando espaço, e nós éramos a referência do espaço corporativo, né? E a Top tinha praticamente todo esse mercado, porque as outras empresas demoraram muito tempo para começar a entender o que estava acontecendo. E tínhamos muito as duas pontas. A Top, na verdade, é um grande funil, porque devido a toda essa relação que nós criamos, então nós temos parceiros locais, nós temos parceiros nacionais, nós temos parceiros internacionais. Então as demandas que vinham acabavam caindo aqui. E ao mesmo tempo, como nós fomos orientando os proprietários a fazer os prédios certos, nós acabamos também criando muito contato com todos esses proprietários. Então acabou se tornando a aliança ideal. E isso tudo foi me dando a vivência, tanto de tratar com os proprietários, quanto tratar com as empresas que chegavam aqui, até porque a gente sabia exatamente o que eles queriam e conseguia atendê-los nesse sentido. Então nisso foi passando esse período, né? Foram anos, eu não sei exatamente o momento que eu me tornei o, entre aspas, diretor, porque é um cargo que a gente tem aqui mais pro forma, né? Porque a gente tem uma equipe muito unida e a gente vai orientando e fazendo as coisas acontecerem. Mas eu diria que o que facilitou foi a experiência de ter atuado em vários campos, aprendido muito e saber ser o padrão do cliente. Não interessa o que eu penso ou o que eu acho, eu tenho que me pôr na posição do cliente e buscar como se fosse para mim. Então eu acho que essa é a nossa principal característica. Mas além disso, a gente tem aqui uma equipe muito coesa, onde todo mundo apoia todo mundo e todo mundo faz um pouco de tudo, né? Então acho que esse é o grande segredo que a gente tem aqui, é não ter rigidez, não tem a rigidez de cargos e funções. A gente tem que resolver o problema do cliente, não interessa quem vai resolver nem como. E por isso que nós somos a empresa de soluções. Vem o problema e nós solucionamos, né? O futuro está chegando aí, muitas coisas estão mudando muito, e nós vamos ter que também nos atualizarmos nisso e nos prepararmos. Uma coisa que eu sempre digo, os problemas vão mudar, mas nós sempre vamos ter a solução.